Olá, pessoal, boa tarde. Está começando agora a oficina fotográfica com que você tem, oferecida pelo edital Maria Luísa Rocha Melo, proporcionado pelo município de Petrópolis, por intermédio do Instituto Municipal de Cultura, através do Fundo Municipal de Cultura de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, boa tarde a todo mundo. Tá? Vou pedir para quem puder abrir a câmera para eu ver os rostos aí, para mim funciona melhor. Eu sou o João. Eu fotografo há mais de 10 anos, normalmente na área de retratos. Comecei com retratos institucionais e desde 2018 eu conduzo uma pesquisa na área de fotografia química, uma pesquisa independente, cujo objetivo é transformar esse tipo de fotografia, né, fotografia de grande formato, que é uma fotografia que normalmente ela é muito cara. Ela é uma fotografia que é para poucos, né, por causa do custo, do acesso aos químicos, por vários motivos, e democratizar esse processo e dar mais uma possibilidade para o desenvolvimento artístico de quem não tem grana. Então, eu construí meu próprio equipamento usando materiais reciclados, materiais reaproveitados, e utilizo químicos que a gente consegue comprar no dia a dia. Mas a oficina de hoje não é sobre isso, mas quem quiser saber mais, eu vou deixar o link do site na descrição. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre iluminação em fotografia de um ponto de vista mais simplificado, numa linguagem mais simples, numa linguagem mais acessível, tá? E como é que a gente consegue aproveitar esses conceitos para iluminar a fotografia do que a gente produz, né? Dos produtos que você vende, para quem é artesão, do que você faz, e usar essas imagens para dar uma aparência melhor, né? Mostrar de uma forma melhor o seu produto e facilitar a venda, certo? A ideia hoje não é construir grandes aparelhos, né, de iluminação. A gente trabalha com materiais extremamente simples, mas com a ideia de aplicar esses conceitos, certo? Eu vou pedir gentilmente para quem tiver dúvida pode me interromper, porque para mim funciona melhor a ideia de bate-papo. Se eu ficar falando muito tempo, ou eu me perco no assunto, ou depois a coisa já mudou e a pergunta fica ali perdida. Então, pode dar um alô no microfone, eu estou ouvindo aqui, e aí a gente vai nesse esquema que que funciona melhor. Tá certo, pessoal? Eu vou, de vez em quando, dar uma colada ali na apostila. Eu já deixei ela disponível lá no Simpla, tá? Para quem quiser baixar. É só ir lá no... Acho que ou chega por e-mail, ou está na página do evento, né? Mas acessando a área lá de usuário, você consegue fazer o download. Bom, toma. Bom, quando a gente fala de luz, a primeira ideia que a gente precisa, né, é conhecer quais são as fontes de luz que a gente tem disponível, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem luzes, ou luz natural e luz artificial, certo? De luz natural, o que a gente usa há mais tempo é o sol, certo? É a nossa fonte de luz primária e foi a fonte de luz primária da fotografia durante muito tempo. Até pelo menos o início do século XX, só se usava a luz natural, né? E até curioso, porque se você olhar os jornais do século XIX, né, com anúncios de fotógrafos, você vai ver lá que muitos estúdios funcionavam num horário bem limitado, né? Era um horário meio de banco ali, de 10 até as 3 da tarde, era o horário que você podia fazer retrato nos estúdios, justamente porque eles dependiam da luz natural para funcionar, certo? Bom, de vantagem, a primeira vantagem da luz natural é óbvia, né? A gente tem ela de graça, você pode ir para fora, né? Usar um espaço externo e usar o sol como fonte de luz, né? Tranquilo, beleza. A outra opção que a gente tem é a luz artificial, né? Então, desde o início do século XX, né, a galera começou a usar energia elétrica, a lâmpada elétrica se tornou algo mais comum, os filmes começaram a se tornar mais sensíveis, mas é outro aspecto da fotografia, e a gente conseguiu utilizar as lâmpadas elétricas como fonte de luz para a fotografia. Então, o que eu estou usando hoje aqui de iluminação são luzes artificiais. Eu estou usando 2 lâmpadas de LED.
né? A tecnologia da lâmpada, para a gente agora, não é tão importante. Se é LED, se é incandescente, se é isso ou aquilo. O que é preocupante, né? O que é nossa preocupação, o que a gente precisa estar atento, é as características dessa iluminação, né? Que é o que eu vou falar já já. Então, galera, essa parte é tranquila, é mais simples, é só a introdução. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Tá bom? Bom, escolhido o tipo de luz que você vai trabalhar, então, se eu vou trabalhar com luz natural, sol tranquilo. Se eu vou trabalhar com luz artificial, eu começo a ter que prestar atenção em outras características. Bom, a luz do sol a gente não tem muito como alterar, é o que está lá, né? Com relação à temperatura da cor. Então, vamos concentrar agora só nas lâmpadas artificiais, por um segundo. Quando você vai na loja comprar uma lâmpada, somente uma lâmpada de LED, você tem a opção de comprar uma lâmpada luz do dia, uma lâmpada branco frio, branco quente, uma cor que simula o tungstênio, né, que é aquela lâmpada incandescente. No que isso quer dizer para a gente? Para a fotografia, no que isso é importante? Essas informações sobre a lâmpada, elas estão relacionadas ao balanço de branco da fotografia. Ou seja, como é que a sua câmera vai interpretar a fonte de luz, né? Como é o branco, qual é a aparência que o branco vai ter na sua foto. Para foto de produto, isso é super importante, né? Se você quer manter a cor, quer manter o mais próximo do original, ou de uma forma que você acha agradável de apresentar, porque é difícil a gente falar de original quando a tua foto vai ser exibida em vários dispositivos diferentes. Vai depender do monitor que a pessoa está usando, né, do dispositivo, se ela está numa área iluminada, numa área escura, se a tela está com brilho muito alto ou não. Enfim, são várias as configurações ali que vão interferir na visualização. Isso a gente, infelizmente, não tem controle. Então, quando a gente compra uma lâmpada, a gente vai escolher aquela que vai dar a tonalidade ideal para a nossa foto através da configuração do balanço de branco. Isso é um assunto curioso, porque o que acontece? Isso faz muito sentido para quem usa filme, né? Porque o filme colorido, você comprava o filme e tinha que usar aquele filme que você comprou. E aí você escolher a lâmpada ou o filme de acordo com a lâmpada. Você estava muito mais preso a essa configuração. O que acontece é que a tua câmera digital, o teu celular, todas elas praticamente, têm essa configuração embutida na câmera. Então, o tipo de lâmpada não faz tanta diferença se você vai usar um tipo só. O problema maior está enquanto você mistura as lâmpadas de temperatura diferente, certo? Então, se você mistura uma lâmpada de branco frio com branco quente, você vai confundir a tua câmera e tu vai ter que escolher a tonalidade que você vai dar. Porque a luz menos intensa provavelmente vai ficar... Se a luz branco frio é menos intensa, provavelmente a tua foto vai ficar com uma área azulada. Se a tua lâmpada é branco quente, é a mais fraca, a tua câmera vai interpretar a luz dela com uma sensibilidade menor, é provável que a sua foto fique alaranjada, uma área da sua foto, que é o pior. Então, o que é importante? Se você vai usar uma lâmpada só, praticamente tanto faz. Você vai dizer para a sua câmera qual é a lâmpada que você está usando, né? Você vai ver isso lá no celular e vai poder configurar e ajustar o branco para a aparência dele. Agora, se você vai usar duas lâmpadas ou mais lâmpadas, é importante que você compre elas da mesma configuração. Duas lâmpadas branco frio, duas branco quente, duas tungstênio, enfim, duas luzes do dia, porque aí você mantém o equilíbrio e a tua foto aparece sempre com a mesma aparência. Eu vou compartilhar aqui a tela do exemplo que está na apostila para ficar mais fácil.
Ô, João, Pode falar, por favor. quando você fala assim de tipo de lâmpada, isso não é muita novidade assim, mas eu queria saber a hora que você fala assim de tornar ela uma área diferente da foto, é a intensidade ou é a qualidade? Tem que ser diferente? Você está falando de ser diferente ou da intensidade, da quantidade de luz? Não, então, o que eu já experimentei foi o seguinte, eu, às vezes, ilumino aqui algumas cenas com a iluminação com a lâmpada do estúdio. Ela é uma lâmpada de filamento, ela é uma lâmpada de cor quente. Ela tá, eu não sei se vocês veem a seta do meu mouse, mas ela está desse lado, ela está ali na temperatura de 2700. Então, ela é uma cor alaranjada. E aí eu tenho as minhas lâmpadas de LED nas cores luz do dia. Só que acontece o seguinte, normalmente a câmera ela fica confusa. Se a minha lâmpada de LED ela ocupa uma área menor da foto, ou ela tem uma intensidade menor, ela vai ter que escolher entre a configuração, qual é a iluminação principal dele, né, do ponto de vista da câmera. É cor quente ou cor fria? Se ela configura o branco para cor quente, a cor fria vai aparecer azulada. Não tem ali um meio termo, né? Então, assim, as duas lâmpadas têm necessariamente ter uma temperatura diferente, mas o que eu já notei é que são duas opções. Ou é a intensidade, que confunde a câmera, aí te daria uma opção de escolha, ou a área da cena que ela ocupa. Né? Isso pela minha experimentação. Não sei se funciona assim com todas as câmeras. Mas, de qualquer forma, também considerando que você está trabalhando no automático, né? De qualquer forma, você pode configurar a tua câmera manualmente, pelo menos a maioria delas, talvez não a temperatura especificamente, né? Isso são raras as câmeras que fazem. Você botar lá 4.000 graus Kelvin, né? Que seria ali, né? ou 5.000 e pouco, que eu acho que a luz do dia é 5.600, 5.500, né? Mas para a gente o número não é tão importante. De qualquer forma, você vai poder dizer para a câmera eu estou usando uma lâmpada luz do dia, eu estou usando uma lâmpada de luz quente, aí tem as opções outras, de sombra, fluorescente, né? Então, quando você especifica e você tem duas lâmpadas diferentes, você tem que saber que ou a tua cena vai ficar parte alaranjada ou parte azulada. Não tem uma configuração neutra que vai te atender para as duas lâmpadas. Tá certo? Ok? Então, aqui, seguindo na tela, a gente tem essas situações. Então, o primeiro quadro mostra uma cena iluminada, até tá... Ah, mas aí está com uma janela. Ok, luz do dia, luz do dia. Se eu disser para a câmera, né, dependendo da configuração que eu disser para a câmera, ele vai deixar a cena azulada, porque o balanço de branco está incorreto. Né? Se eu disser... Se eu botar, se eu não me engano, se eu colocar a luz do dia e disser para ele que eu estou na área de sombra, o tungstênio, ele vai amarelar a cena. Tá certo? Então, o que é importante da gente saber aqui você pode escolher. O importante é que se você escolher duas lâmpadas, que elas sejam iguais, ou você quer o efeito. Isso pode ser um efeito na tua fotografia, né? De você querer trabalhar com os dois tons, quente e frio. Ok. Né? Agora, você pelo menos sabe por que está acontecendo. Isso que é importante. Ok, pessoal? Alguém mais tem dúvida? Tranquilo? Deixa eu ver minha palhinha aqui. O efeito e o defeito é só uma letra que define, né? Que distingue, né? Você colocou o D, vira um defeito. Você tirou o D, vira um efeito. Né? Perfeito, é isso aí. Mas o importante é você... Eu acho que pode ser considerado defeito quando você não sabe por que está acontecendo, né? Nossa, eu botei as duas lâmpadas aqui, que esse negócio é azul, é laranja, ele não entende. Vira defeito também. Eu Agora, trabalho para com quem foto, sabe... né? Eu trabalho com fotos e, vez ou outra, tem essa dificuldade, cara, porque muitas vezes você tem que bater o branco, mas bater aonde?
Porque você bate o branco, trabalha em um outro evento, bate o branco aqui, mas aí você tem uma iluminação, uma iluminação bem amarela, e aí você quer destacar aquilo, mas você já bateu. Então, é assim, a intensidade, eu noto que a intensidade, ela também tem esse papel de atrapalhar em uma determinada hora, e outra hora é a qualidade da luz, o tipo de luz, né? Tem lugar que você tem vários tipos de iluminação, como você diz, e você não tem esse controle. Então, é assim, meu, escolhe um e vai, né? Ou que é o mais intenso, porque eu acho que nem a escolha da câmera também, muitas vezes a câmera não é que ela faz a escolha errada, muitas vezes não é a que você quer, né? Então, Exatamente. acaba que... então, eu não sei qual que é o processo de escolha na câmera, né? Qual que é um sensor que escolhe isso aí, não sei. Então, é complicado, dá até um pouco de medo. É uma coisa assim que tem uma certa experiência, mas você ainda tem aquele pé atrás. Pô, não era isso que eu vi lá, entendeu? Você vai ver a foto depois, não era isso que eu vi lá na situação que foi fotografado. Normalmente, as câmeras trabalham sempre com média, né? Então, acaba que também, como é que a gente pode considerar que a intensidade da luz numa cena é maior ou menor, né? Muitas vezes até pela área que ela ocupa, né? Também. Então, quando você mirou ali, né? Você enquadrou uma cena e a maior parte dela ela está em determinada iluminação, ou muitas vezes não é nem a área, mas a área em que tem branco, né? O Décio ele falou assim, bater o branco, para quem trabalha com fotografia, bater branco é você dizer o que é o branco para a câmera. Então, às vezes, a gente usa, você pega uma folha, a cena não tem branco nenhum, não tem nada de branco na cena. Aí você pega lá uma folha de papel branco, né? E aí você mira lá a tua câmera, né? E configura o balanço de branco. Aqui, tá vendo? Minha folha aqui, pela foto, até meio azuladinha, né? As duas lâmpadas aqui, elas não combinam muito bem. Aí você diz para a câmera, isso aqui é a minha referência de branco e dali você trabalha. É uma possibilidade, né? Que aí eu posso botar mais perto de uma, virada para uma. Mas normalmente no celular a gente não tem muito essa opção, né? Você precisaria de um celular que você trave essa configuração. Mas pode servir de uma medida. Você quer saber como é que vai ficar o branco na tua... Você está fotografando uma peça mega colorida, não tem nenhuma área branca, você não sabe se a cor vai sair certa, você pode usar uma folha de papel branco, né? E aí você faz essa configuração. Também funciona bem. Pessoal, mais alguma coisa? Podemos ir adiante? Vamos? Ótimo. Tá? Para quem chegou um pouco depois, fique à vontade para interromper, se tiver qualquer dúvida, porque a gente já vai incrementando o assunto no meio do caminho. Bom, já sabemos da temperatura, e aí agora a gente precisa dar o que eu considero uma alinhada no nosso vocabulário, né? Porque a luz ela tem muitas outras características, e se a gente conversar na mesma linguagem, tudo fica mais fácil. Então, eu vou usar esses tópicos para a gente poder alinhar essa ideia, né? Então, o primeiro ponto, escolheu a luz, escolheu a temperatura, comprou as lâmpadas, está tudo certo. O primeiro ponto que a gente pode trabalhar é a qualidade. Nossa, mas qualidade é boa ou ruim? Não, porque não tem luz nem boa nem ruim. Tem a luz que não está fazendo o que você quer, aí você pode até considerar que seja ruim. O que eu estou falando de qualidade é em relação a se ela é uma luz difusa ou se ela é uma luz dura, uma luz especular, né? Aí eu trouxe aqui o exemplo, né? Essa bolinha aqui. Você me dá uma ajuda aqui? Eu vou trazer o refletor para cá para a gente trabalhar um pouco melhor. Vou mexer na câmera também para aí ficar tudo mais fácil. Deixa eu baixar a câmera aqui. Não importa na edição. Certo? Então, vamos lá. Vou deixar aqui. Então, ó, eu estou usando aqui uma lâmpada de LED normal, ó. Tá vendo? Ó? Lâmpadazinha.
Eu comprei uma lâmpada de 30, acho que essa aqui é de 30 watts, funciona bem. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma ajustada aqui. O que eu fiz agora? Agora eu fiquei certo. Eu olhei para a lâmpada. Eu tirei a capinha dela. Tá? Isso é uma possibilidade. Cadê aquela lente Fresnel? Me dá. Naquela caixa preta ali tem uma das lentes da câmera. Eu acho. Não, lá no tampão. O pessoal, a Flávia, minha esposa, está dando uma ajuda aqui. Eu esqueci que essa lâmpada ela é muito grande e meu exemplo ele é muito pequeno. Não, só abrir. Ela abre para cá. Eu juntei um monte de material aqui, mas ainda assim eu esqueço. Cai para dentro. É uma lente de PVC daquelas da câmera. Então, abre mais aqui. Tem um diafragma ali. Né? Deixa eu ver se considerar o efeito que eu tenho. Nossa, é mais impressionante. Nossa, olha o efeito louco, né, Lô? Tá. Vou tentar concentrar aqui um pouco. Bom, enfim. Eu testei isso é assim. Vamos lá. Estava falando eu de luz dura, luz difusa e tudo mais. Então, o que acontece? Como é que a gente normalmente define a diferença entre uma e outra? Vocês estão vendo a minha bolinha aqui, ó? Vocês acham que essa, se vocês fossem chutar, essa é uma luz difusa, suave ou uma luz dura e especular? Pode apagar. Dura. Dura? Você usou de base no o quê? No seu chute? A sombra. A sombra? É. Então, qual é a característica da sombra dessa sombra aqui? É uma sombra bem... A palavra é dura. essa. Uma sombra bem dura. É uma sombra bem definida, né? Bem definida, sim. Isso. Então, assim, a primeira pista, se a gente está usando uma luz dura ou uma luz suave, é se a gente consegue identificar o objeto pela sombra, certo? Me dá o teu celular, tá, por favor. Acende aquela lâmpada. Então, ó, agora era isso que eu queria. Tá vendo aqui, ó? Eu estou com o celular e estou iluminando a cena. Essa luz, ela é mais dura que a anterior, não é? Tá apagando. Tá vendo? Ó, que beleza. Porque a gente consegue identificar ainda mais, ó, tem aqui o pino de suporte, tem o círculo, né, que formou um círculo. Essa é a única característica que define a luz, se ela é dura ou não? Tem mais alguma coisa que vocês conseguem identificar nessa luz aqui que você julga ela por dura? Até a tonalidade dela, né? Essa é bem por ser uma luz mais dura, né? Ela é bem marcada, né? Como você Bem marcada, perfeito. Ela não deixa, as extremidades dela não são, não tem uma referência aonde é o objeto que ela está refletindo aí, né? E eu acho que até a coloração, né? Quando é uma luz mais difusa, você tem essa transição do lado da onde está a sua mão aí até o centro do objeto, onde está escondendo a sombra. Não sei. Isso. Essa área aqui, ó, tá vendo a transição dela? Eu tenho uma área iluminada e uma área em sombra.
Você percebe a diferença da transição? Olha lá. Então, eu tenho um contraste maior entre o que é claro e o que é escuro. Certo? Essa é outra característica. Vou dar mais uma para vocês identificarem. Vocês estão vendo essa bolinha aqui? Né, da minha mão, olha lá, viu? Que a gente define a forma do objeto. Está vendo essa bolinha que anda quando eu mexo a luz? Tá vendo? Então, ela é uma luz especular, tá vendo? Olha lá. Eu tenho uma área de brilho muito pequena iluminando a cena, ó, tá vendo? Eu tenho esse efeito aqui. Se eu... Me arrependi de ter apagado tudo. Essa é a luz do meu monitor. Nossa, a câmera tá potente. Se eu acendo a outra lâmpada, eu também tenho, né? Olha ali. É porque o que acontece? A lâmpada de LED ela não é formada por uma lâmpada só, né? São vários LEDzinhos. Então, aqui eu tenho a união de todos e mais a sobra aqui, né? Então, não conta. Então, ok, eu tenho aqui a luz. A gente já sabe identificar uma luz dura, uma luz especular. Ela tem uma área de brilho concentrado, a área de transição entre claro e escuro é bem definida e a gente identifica o objeto pela sombra. Então, agora a gente pode pegar umas dicas de quando usar uma luz dura. Se você tem um objeto com muita textura e você quer reforçar essa textura, você usa uma luz dura. Certo? Esse é um exemplo clássico, né? Concreto, espuma, isopor, aquele isopor mais rugoso, né? Papel crepom. Se você quer deixar claro na foto que você está usando papel crepom, você pode usar uma luz dura, porque aquela rugosidade dele vai ficar mais clara. Mais clara não, é mais óbvia, né? Claro no sentido de óbvio. Certo? Então, esse é um bom uso para a luz dura. Agora, se eu quero uma luz... o que seria uma luz suave? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu boto o difusor de volta na lâmpada, e agora eu acho que eu vou me arrepender amargamente que ele não vai ficar. Que desafio, crepe sagaz. Beleza. Viu como é que a gente veio preparado? Então, eu vou botar de volta ali o trem ali. Tá, botei, ficou ali. Tá vendo? Agora ele está aqui de volta. Ó. Mudou alguma coisa na minha configuração de luz aqui? O que mudou aqui? Ó? A sombra dela, né? Ficou mais difusa e até mesmo onde você tem aqui o ponto de luz também ficou mais difuso e maior, né? Ficou maior, não sei, mas eu acho que não é por conta de estar mais próximo, o João. Aqui é porque vai depender da câmera. Mas isso a gente vai falar já também. Mas você notou que eu mudei aqui, agora eu tenho uma luz mais difusa? O que acontece? Eu posso deixar isso ainda mais difuso, não posso? Pode. É quase que some, né? Para a gente aqui, não sei para você aí, mas para a gente aqui, pelo menos no meu computador aqui, está quase que sumindo a sombra. Virou uma área de sombra, né? Mas tudo bem. Tá, agora que até a câmera adaptar, eu tenho que tirar a minha lâmpada da cena, porque senão ela não entende. Percebe agora essa luz aqui? Olha o que aconteceu com a sombra. Tá vendo? Olha a área de transição entre... Eu ainda continuo até tendo o espéculo aqui, mas é porque o material ele brilha, né? Mas eu posso diminuir e aumentar ele. É porque realmente... tem outro aqui. Eu quero mostrar. Então, ó. Tá vendo como é que tem horas que ele só depende da câmera. Mas você percebe que agora, onde é que começa o claro e onde começa o escuro aqui? Tá vendo como é que está difícil de distinguir? Tá vendo como é que a sombra está aqui, mas quase não está? Então, quando a gente tem a luz difusa, a gente tem uma sombra em que a gente já não identifica mais o objeto. A diferença do ponto do que é iluminado e do que não é uma transição suave.
E dependendo do material, a gente vai ter um espectro. Aqui está menor, tá vendo? Ó, a luz especular aqui, tá vendo? De pertinho, eu consigo ver até os poros aqui brilhando. Talvez com a outra luz, não. Então, eu vou escolher uma luz difusa quando eu preciso iluminar o objeto de forma uniforme, onde a sombra, onde a textura não é tão importante para o que eu quero mostrar. Então, se eu quero, por outro lado, até amenizar a textura, eu fiz aqui essa roupa com, sei lá, fiz um boneco que a roupa é de feltro, e a textura do feltro está atrapalhando, está deixando, né, poderia ficar mais bonito, poderia ficar o assunto mais claro, o foco da minha foto não é a textura, eu vou escolher uma luz difusa. Certo? Tem muito brilho, às vezes a pessoa está com brilho no rosto, o material ele afeta muito, porque é um material reflexivo, eu posso usar uma luz difusa. Tá? Então, uma não é melhor que a outra. Deixa eu subir a situação aí na minha cara. Não é que uma seja melhor que a outra. Elas têm usos próprios, certo? Esse que é importante dizer, né? Mas para retrato o ideal é uma luz difusa. Não, não é ideal. Se o resultado que você quer alcançar não envolve textura, talvez a luz difusa seja melhor. Falando de retrato, né? Porque muitas vezes tem gente que vende roupa e precisa fotografar modelo. E aí, se você já está fazendo uma fotografia de baixo orçamento, você não vai ter grana para pagar maquiador, né? E aquela coisa de fazer uma produção. Aí a pessoa tem uma pele que tem espinha, né? Tem cravo, enfim. Os modelos não são perfeitos, né? O Photoshop faz esse trabalho, né? A pele tem as características dela, mas isso você acha que você não quer que faça parte da sua foto, você pode usar uma luz difusa para que esses pequenos volumes que tem na pele, né, também se percam. Né? Isso é assim que normalmente faz. É muitas vezes por isso que criam essas ideias. A luz difusa é ideal para retrato. Não, ela esconde. Mas você vai ver muita foto, principalmente de gente idosa, quando o cara quer... eu estou apontando para o meu rosto, mas vocês estão vendo a bolinha. Enfim, acontece. Se você quer que as rugas apareçam, né? Que as rugas do rosto apareçam, você pode trabalhar com uma luz difusa. Então, são os usos. A gente conhecendo os usos, fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples da gente trabalhar. Não tem nem certo e errado. Tá? Bom, essa foi a primeira característica. Agora a gente tem outras. Estou mais para lá possível. Só dele também. Obrigado. Bom, a gente falou da qualidade e agora vamos falar do tamanho. O que muda o tamanho da fonte de luz? Normalmente, uma luz pequena... Eu vou baixar a câmera de novo, porque agora eu vou trabalhar com a bolinha. Normalmente, uma luz pequena, ela vai te dar uma luz... Apaga a linda, por favor. Apaga esse aqui também. Depois eu ligo, pode deixar. Aí. Então, ó, a luz do celular, todo mundo tem um celular aí para ver, é uma luz de que tamanho? A fonte. Ela é pequena, né? Ela é bem pequenininha, inclusive. Então, se a minha fonte de luz ela é pequena, ela vai me dar uma luz dura, certo? Nesse que vocês estão vendo aí. Aqui. Não é verdade? Está confirmado? Sim. Então, beleza. Então, eu quero fazer uma luz dura. Eu preciso de uma fonte de luz pequena. Um outro exemplo... Acende primeiro do teatro. Um outro exemplo... Essa aqui. De luz pequena, que dá uma luz dura, é uma fonte de luz natural, certo? Que é a luz do sol. Então, mas aí, João, aí tu pegou pesado, porque o sol não é pequeno, né? O sol está longe de ser pequeno. Sim, mas é o tamanho relativo ao objeto que você vai iluminar. É isso que é importante, né? Porque é uma luz
dá quase para dizer maior ou menor, né? Então, você tem que observar o tamanho relativo ao objeto que será iluminado. Se você trabalha com bijuterias, com peças muito pequenininhas, praticamente toda fonte de luz é grande, porque perto do teu objeto, ela é uma fonte de luz grande. Certo? Eu trouxe minha lâmpada de LED de volta e ela é uma fonte de luz maior que o meu celular, não é? Que é a fonte de luz do celular. Então, se ela é uma fonte de luz maior, a luz dela, ó, começou a ficar difusa, começou uma transição. E aí que a gente vai falar aquilo que o Décio comentou da distância, não é verdade? Se eu vou afastando a minha lâmpada de LED, tá vendo como é que... Aí, deixa eu botar aqui com vontade. Vamos lá. A Fá vai ajudar a gente aqui. Tá vendo a minha sombra? Não sei se eu tenho que chegar isso para frente. Tá, é isso aqui. Tá vendo? Ó? Faz aquela luz lá. É que eu tô sentado na minha mesinha aqui. Ó. Então, ó, eu tô aqui pertinho. Tá vendo? A sombra tá ficando... Vai afastando. Viu? Eu começo a ter uma definição maior de alguns itens, porque a minha luz está ficando cada vez menor. Tá? Então, a distância... Tá bom. A distância também altera, porque o tamanho da fonte de luz muda. Por isso que o Sol gigante lá aparece para a gente pequenininho. Então, a luz do meio-dia, ela é uma luz dura, né? A luz do Sol direta é uma luz dura, porque ela é uma fonte pequena do nosso ponto de vista, né? Então, se você quer uma luz suave, usando a luz do Sol, você tem duas opções, né? Duas. Quais são essas duas? Na verdade, só tem uma, né? Você precisa deixar a luz do Sol o quê? Né? Maior. Tem uma forma disso acontecer naturalmente, que é quando o teu dia está nublado. Então, se você faz uma foto externa num dia nublado, você tem naturalmente uma fonte de luz difusa. Porque quem ilumina a tua cena é o Sol através das nuvens. As nuvens ampliam o Sol em relação ao teu objeto, não é verdade? E aí, se a gente quer trabalhar com uma luz difusa no nosso estúdio improvisado de uma lâmpada LED, eu tenho a opção de aproximar a lâmpada ou usar ela com a capinha dela, que espalha a luz, aumenta, né? Espalhar não é exatamente. Aumenta a minha área de luz, olha lá, é uma área maior, e eu torno a luz difusa. Mas eu vou voltar a isso quando a gente for falar dos modificadores, né? Que a gente pode alterar a luz. Então, de qualidade, é isso. Bom, intensidade é óbvio, né? Eu tenho uma luz mais forte ou uma luz mais fraca, certo? O que muda? Qual é o problema? Do que a gente está falando? Qual é a questão da intensidade? Você tem um limite de intensidade que está associado ao nosso próximo item, a duração. Fazer uma luz muito forte requer um alto uso de energia, certo? Acende tudo aí, por favor. Aí, voltei. Depois não... Aí, então, se eu preciso de uma intensidade muito grande de luz, eu necessariamente vou usar muita energia. Se você... Se eu vou trabalhar com objetos que são sensíveis ao calor, eu não posso ter uma intensidade muito forte. Inclusive... Mas e LED? Gente, LED esquenta pra caramba. Eu estou suado aqui, esse LED estava aqui na minha cara. Tá? O LED, obviamente, é uma lâmpada mais fria ou não tão quente com relação ao incandescente. 300 watts de LED esquentam. 300 watts de lâmpada incandescente esquentam, que é um terror. É de derreter coisa, é de não poder botar perto de nenhum material. Então, você vai precisar escolher a tua intensidade com relação ao quanto de calor aguenta o objeto que você vai fotografar, certo?
Nem sempre ter uma luz muito forte é o melhor. A gente precisa ter a luz suficiente. A intensidade, normalmente, ela é muito importante quando a tua câmera não é tão boa. Nem toda câmera se comporta bem com pouca luz. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, se a tua foto está muito ruim, principalmente se ela está muito granulada, se você não tem detalhe na foto, se a cor está estranha, se tem manchas, você está faltando intensidade de luz na tua fotografia. O teu equipamento, ele não tem sensibilidade suficiente para trabalhar com muito pouca luz. Tá? Normalmente as câmeras mais baratas e os celulares. Tem um monte de aspectos técnicos que vão reger essa sensibilidade, que aí para a gente foge um pouco. É tamanho do sensor, é qualidade dele, esse tipo de coisa. Mas, assim, se você está trabalhando com celular, é difícil trabalhar com pouca luz. Se você acha que o LED, uma lâmpada de LED de 30 watts não é luz suficiente, talvez trabalhar com sol seja uma opção melhor. E aí a gente vai falar dos modificadores depois, para você não ficar preso à luz dura. Tá? Normalmente, para dar a volta e ter uma intensidade de luz muito forte, a gente trabalha com luzes de curta duração, que é o famoso flash. O flash ele existe para você ter uma potência muito grande de luz só no momento em que você precisa, né? Então, você vai ter lá 2.500 watts, mas não são 2.500 watts que vai ficar te assando. Até foi engraçado, estava conversando ontem mesmo. Tem uns amigos que fazem processos históricos de fotografia. Esses processos eles não têm sensibilidade quase nenhuma à luz. É muito pouquinho. E aí ele estava contando que ele foi fazer uma foto, a foto levava 40 segundos e ele tinha 900 watts de lâmpada ligada direto. E a pessoa, no meio da foto, começava a suar, porque o troço estava ali ligado, entendeu? O fio de suor só não saiu porque é muito tempo fazendo a foto, né? É por isso que normalmente se usava a luz do sol. Mas é muito calor. E aí a gente usa o flash. Então, se você tem a possibilidade de usar o flash, e porque você precisa de muita luz, ok. Mas a gente vai trabalhar mais fácil, de uma forma mais simples, com a luz contínua, de duração infinita, né? Tá certo? Então, quando a gente trabalha com lâmpadas de LED, a gente diz que trabalha com luz contínua e não um disparo. Bom, já falamos da distância até, então eu vou seguir. E aí a gente está chegando lá no finalzinho da nossa oficina e eu vou mirar de novo aqui no nosso... Ah, não, antes disso. O que acontece? Quando a gente trabalha no estúdio, a gente tem uns caras tipo esse aqui, tá vendo? Isso aqui é um snoot de estúdio. Né? O que ele faz é mais ou menos o que vocês imaginam que ele talvez faça. Eu vou botar a lâmpada de LED aqui, vou botar o flash aqui dentro, certo? E ele vai concentrar a luz num foco menor do que o foco da lâmpada, certo? Então, o que ele faz aqui é praticamente diminuir a minha área de luz. De metal, esquenta, que é uma beleza. Se vocês um dia forem no estúdio, nunca pega isso aqui direto, vai estar quente. Se mandarem você pegar, é pegadinha, não pega. Estão zoando com vocês. Esse outro cara aqui é o conhecidíssimo softbox. Tá vendo? Ele tem uma medida aqui, ó, 30 por 40. A lâmpada do flash entra aqui. Então, é uma lâmpada pequenininha que entra aqui, mas a luz sai o quê do outro lado? Sai grandona. Certo? Beleza, mas isso aqui não faz parte da oficina, né? Afinal de contas, a gente tem que trabalhar. Mas eu só trouxe esses dois caras para mostrar para vocês que o que importa ali é o efeito. Por isso que a gente falou esse tanto de coisa até agora. Porque por que eu uso o softbox? Porque ele me dá uma luz maior. Ele torna a luz difusa, suave, soft. Por que eu uso um snoot? Quando eu quero a luz concentrada. Aí eu pergunto para vocês. Deixa eu pegar aqui. Nossa, de todas as opções. Eu sempre esqueço. Qual é a diferença prática disso aqui para
isso aqui. Certo? Linda, desrosqueia a lâmpada. Só desrosquear, não desrosquear. A lâmpada. Isso. Não, tá tudo bem. Então, o que eu posso fazer? Se eu pegar isso aqui e posicionar... Vira pra lá. Obrigado. Se eu pegar isso aqui e posicionar minha lâmpada, eu não tenho o mesmo efeito prático que esse? É a mesma coisa. Inclusive, eu só tenho esse snoot aqui. Quando eu preciso de mais de um snoot, o que eu faço é rolinhos de papel. Esse aqui até é Color Plus preto, 180. E faço o tubinho e uso o tubinho e vai de boa, né? O que o tubo não vai conseguir me atender é que eu posso prender coisas aqui na frente. A diferença é essa. Então, o que a gente vai fazer agora é montar um pequeno estúdio para a nossa bolinha. E aí, o que é importante agora? Para quem trabalha com materiais diversos, eu trabalho com bijuteria bem pequenininha, né? A Fernanda faz os bonecos, que são maiores. O que vai mudar é a escala, entendeu? Eu vou fazer para essa bolinha aqui, e aí você vai pensar, poxa, meu objeto é um pouco maior que a bolinha, eu vou precisar aplicar isso numa escala maior. Eu vou fazer fotos com o modelo, a minha escala é maior ainda. Bijuteria pode ser o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou montar um pequeno estúdio aqui na minha mesa. Se alguém tiver dúvida, é só chamar e a gente vai... Eita. Vou precisar da lâmpada. Então, ó. Vamos lá. Acho que não é tão assim. Aí, agora ficou bom. Então, qual é o nosso objetivo agora? Montar um estúdiozinho aqui. Pronto, que beleza. Certo? Eu vou usar para o nosso trabalho, que vocês vão usar aí, papel. Então, eu tenho papel preto. Tenho... Esse aqui é o meu preferido. É o papel manteiga de cozinha. Por quê? Porque ele aguenta calor, né? Então, isso é importante. Tá? Nunca abandona a gambiarra sozinha, presa numa fonte de calor. Por favor. Tá? Então, eu uso muito papel manteiga. Eu prefiro trabalhar com papel mais durinho. Tem um Opaline aqui. O Opaline é o branco. Tem um papel rosa. Pode ser fundo. Tá vendo? Ele tem outro efeito também, vou mostrar para vocês. Tem, celofane. Celofane é legal por causa disso aqui, né? Apesar de que esse aqui tá... Vamos lá. Você consegue dar uma cor, olha lá. É bom. Quer mudar ali, ó. O meu já está até com fita crepe. Eu uso um estudo, papel celofane direto. Aí, que beleza. Você pode usar metade da cena iluminada com papel, usar 2 lâmpadas, você pode fazer um mar. Você quer fazer uma foto do fundo do mar? Mete um azulão. Certo? Então, beleza. Um rosa. Tá vendo ali, né? Tá tudo ali meio jogado no chão. Viu? Funciona, cara. Então, vamos lá. Vou ver aqui. Então, vou botar o chão preto. O chão do meu estúdio é preto. Certo? O fundo, você tem as opções. Fundo infinito, com ele dobradinho. Certo? Pode prender na parede e deixar ele curvadinho. Tá vendo que a folha fica numa aparência esquisita, né? Ela parece muito mais comprida, né? É para não ter dobra. Se eu baixo aqui, vou botar aqui na altura um pouco mais baixo. Tá vendo? Você pode usar assim também, funciona super bem. Ele fica em pé. E aí, dependendo da posição da luz,
você tem um lado iluminado e o outro não. Tá vendo? Então, vamos montar o nosso estúdiozinho assim, por enquanto. Eu queria um ângulo mais baixo. Mas acho que minha câmera não vai mais baixo que isso. Deixa eu ver. Assim ficou melhor? Para ver. Tá bom, né? Jeitinho. Então, vamos lá. Se eu boto o fundo assim, um fundo branco normal, vocês estão vendo esse lado aqui? Está mais escuro? Certo? Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é a cor, a luz, na verdade, ela rebate nas superfícies. Então, eu tenho a opção de deixar esse lado aqui mais claro, se eu quiser uma iluminação mais uniforme. Como? Usando um rebatedor branco. Tá vendo como é que eu quebrei um pouco ali a sombra? Ó, viu? Melhor ainda lá. Tá vendo? Eu uso um desse grande no estúdio para fazer foto de gente, mas na verdade, uma folha de isopor branco. Certo? Não, eu prezo pelo mínimo de equipamento aqui. Então, eu posso pegar o meu fundo, tá? Deixar ali encostado, colado na parede, eu estou segurando aqui. Mas usar uma folha de papel branco e rebater para quebrar um pouco da sombra. Pô, legal, João. Deixa eu deixar isso aqui em pé. Pronto. E se eu quiser escurecer a cena? E se eu quiser deixar aquela sombra ali mais evidente? Eu posso usar um papel preto. Certo? O preto absorve a luz. Então, eu posso deixar a cena, a sombra, muito mais escura, tá vendo? Usando um papel preto no contra-luz, né? Então, a luz que vinha, que estava batendo lá e voltando, não volta mais, ó. Certo? E isso eu também uso no estúdio. Eu posso pegar a folha e dobrar e deixá-la aqui em pezinha. Então, o ideal é você montar o teu cenário, certo? Só com folha de papel. Hoje a gente só vai brincar de folha de papel. Então, fiz meu fundo para fazer a foto da joia. Tem alguma interferência, tem uma luz que vem lá do outro lado. Boto o papel preto. Ele vai absorver aquela luz que vem, ó. Tá vendo, ó? Ah, João, eu quero iluminar mais a minha lateral. Eu quero que a luz ali venha com mais intensidade, só tem uma lâmpada. Eu posso usar um papel branco. Olha a sombra. Viu? Só na folhinha de papel. A foto é aqui, a folha de papel não precisa aparecer. Ah, eu quero... Posso usar esse propósito para outras coisas. Se eu boto o celofane aqui, eu ilumino toda a cena. Tá vendo? Mas e se eu quiser iluminar só a sombra? Eu posso usar um papel colorido. Olha a área de sombra, como é que ficou da cor do papel. Porque a luz, quando rebatida, ela leva também a cor do objeto. Eu mantenho a iluminação branca, mas usei o rosa na área de sombra, no contra-luz. Então, para isso que serve o papel colorido. Tira o azul. Então, ó, eu tenho aqui um azulzinho, tem um laranja também. Certo? Se eu uso o azul, eu deixo a cor da sombra fria. A gente também faz isso no estúdio, só que em larga escala. Tá? Bom, se eu quiser, eu estou achando essa luz muito dura. Eu acho que a projeção de sombra dela está muito forte. Né? Vocês não estão enxergando a projeção da sombra porque o papel é preto. Eu vou botar um branco. Então, eu só vou usar os conceitos que a gente trabalhou hoje.
Então, ó. Ah, o meu produto não ficou legal. Eu já até amaciei aqui a sombra com papel branco, certo? Devia ter usado o fundo preto. Poxa, eu quero deixar essa luz difusa. Essa luz está muito dura, não está facilitando a minha vida. Lembra do papel manteiga? O que eu vou fazer com ele? Se eu estender ele na frente da minha lâmpada, tá vendo o tamanho da área de brilho concentrado? Ficou menorzinho, não ficou? Ah, ficou maior, né? Olha lá. Viu? Olha a minha sombra. Eu produzi uma luz difusa usando o papel. Se eu aproximo o papel do meu objeto, viu como é que a área especular de luz sumiu praticamente? Mesmo sendo um objeto brilhoso? Olha lá. Tá vendo? E aí você pode combinar tudo isso depois. Pegar papel branco aí. Se alguém tiver dúvida, pode falar, gente. Eu tenho uma dúvida, João. Diga. Porque sempre quando usa algum tipo de difusor na luz, consequentemente reduz bastante a intensidade, né? Isso. E então, nesse caso, se você precisa da intensidade total da fonte da luz, você tem então que ter uma fonte potente, é isso? Isso, você tem que aumentar a potência. Mas isso funciona igual para equipamento profissional. Isso é uma coisa que tem duas coisas que vão te atrapalhar. A distância que você está com a luz do objeto. Você vai ter sempre uma iluminação mais difusa. Difusa não, é mais... A palavra não é difusa, a palavra era... Oh, meu Deus. Uniforme, eu sempre esqueço essa palavra. Então, quando você tem que iluminar vários objetos, você afasta a luz porque ela fica mais uniforme, mas ela perde intensidade. Isso é, para quem trabalha com fotografia, é a lei do inverso do quadrado, né? Quanto maior a área que você ilumina, né? Por isso que é inverso do quadrado, porque da área que você ilumina, menos luz você tem. Então, a gente tem que lidar com isso. E a outra é enquanto ao modificador de luz. Se a gente usa um softbox, ele come luz, igual. Tá? Não tenho o que fazer. Se eu trabalho assim, eu vou ter uma luz mais contraste e mais intensa. Tanto que o flash de estúdio ele tem lá um número guia, né? Que é um número que vai dar, não é intensidade, mas é mais ou menos a abertura da câmera à distância de 1 metro sem modificador, entendeu? Porque com modificador a luz é mais fraca. Se é mais distante, a luz é mais fraca. Né? E dependendo da configuração. Então, é isso que você falou. Por que está aparecendo a cena escura aqui? Porque tem muitas outras áreas claras, tá vendo? Ó? Aí a câmera ela vai pela média. Tá vendo como é que se eu aproximo, se eu afastar aqui e eu cobrir toda a área, viu? Olha lá, aparece mais claro, tá vendo? Mas lembra que eu falei que quanto mais distante, olha lá, menor fica, aí o especular aparece. Se eu for aproximando, é porque não tem muito o que fazer aqui, entendeu? Mas se você tiver com uma câmera fazendo o enquadramento só nessa região, você vai ver que a tua câmera vai entender que isso aqui ela vai calcular a média e vai fazer a tua área que vai dar certinho. É porque tem uma área escura aqui, tá vendo? Tem uma área muito clara aqui, aí a câmera dá uma zoada. Ela não entende muito bem, ela trabalha com média, lembra? Então, se ela trabalha com média, aí tem essa zona escura, tem essa zona muito clara, que diabo eu faço aqui? Quando eu consigo deixar tudo, mais ou menos, ela fica mais clara, tá vendo? Ela entendeu a mecânica. Está invertido também, tá vendo lá? A média dela passa a ser outra média, né? Então, ó, mas João, mas aí como é que eu deixo isso montado? Eu dobro os papéis, dobrar o papel funciona. Você pode trabalhar com papel A3, dar uma área maior. Eu já usei muito bastidor para bordado. Você botar o papel no bastidor para bordado funciona. Moldura de quadro vazia.
Você pega a moldura e prende com uma garrinha de marceneiro. Você pode colar o papel na moldura, ele fica. A ideia hoje era vocês entenderem esses conceitos e, se acharem válido, construírem ou não os próprios difusores, os próprios modificadores, aliás. Porque, senão, eu poderia aqui mostrar, vamos fazer um softbox de caixa de papelão. Vai levar 1 hora construindo. Legal. Mas, assim, se você vai gastar tanto tempo construindo um negócio de papelão que vai ficar ali jogado, e é uma gambiarra que eu acho que já não compensa tanto tempo. Porque se tem softbox que são... Se você vai usar muitas vezes, vale a pena comprar. Se você vai usar para entender como a tua luz funciona, poxa, porque eu fabrico um difusor desse tamanho aqui serve. Então, eu sei que o softbox que eu preciso é esse. Tá vendo? Ó. Tá? E o uso de rebatedores, que também são folhas de papel. Eu acho que eu não tenho... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, o importante era a gente trabalhar os conceitos. Mais alguém tem dúvida, pessoal? Lá, por favor. Mais alguém? João, é legal que isso aí você pode levar, que nem você falou, desde o produto até pessoas, né? Que nem você usa assim, né? Isso aí você não sai atrás aí comprando tudo, né? Não, a gente usa. Porque, ó, todo mundo, alguém já foi na praia e viu... Fá, pega ali para mim, por favor, aquele rebatedor que está dobrado. Está atrás dessa tábua de corte. Ó, eu mostrei para vocês o papel, não mostrei ali? Aqui agora? Deixa eu subir a câmera aqui. Cortei o tampo da cabeça. Mostrei, não mostrei? Normalmente, quando a gente trabalha com retrato, a gente trabalha com isso aqui. Sim. Tá vendo? O que é isso aqui no final das contas? Não funciona igual o meu papel? Olha lá. É um nylon esticado. Vai fazer um ensaio no teu jardim? Estica um lençolzão. Vai funcionar igual. Estica 2 varais, prende um lençolzão em cima da cena, teu sol vai bater ali, vai ficar daquele tamanhão, vai ficar uma luz difusa de primeira. Ah, tem muita sombra debaixo do queixo, a luz está batendo muito de cima. Né, lá. Embaixo. Aqui, ó. Olha lá que beleza, ó. Viu? Já viu aquele pessoal tomando sol em filme, né? Aqui com o negócio. Sabe? É sobre isso. Não precisa ser complicado. Não precisa ser oficial. Não precisa ser comprado. Papel. Podia ser um papel grandão. Pode ser um pedaço. Pode ser um guarda-chuva branco. Tá? Aqueles que vendem para chuva mesmo. Se você cobrir a pessoa com aquilo ali, você tem uma luz do sol difusa. Foi o que a Fernanda falou. Poxa, mas eu boto o meu modificador, a minha luz perde intensidade. Você pode usar um sol. Né? Aqui em Petrópolis, o sol ainda tem um sol forte. Lá no sul, quando a gente morava lá, o sol era muito baixo, na verdade. Era meio engraçado. A gente via ele não passava por cima da gente, né? Ele passava por baixo. Assim. Então, ele nunca estava com aquela sombra de baixo. Ele estava sempre meio frontal. Mas você pode cobrir o sol com um lençol, botar um rebatedor. Você quer uma luz vindo de baixo mais forte, você faz o teu chão branco. Vai fazer foto externa, cobre lá o chão com alguma coisa, com tecido branco. Né? Eu até hoje, esse é o único rebatedor que eu tenho assim, aqui no estúdio. Às vezes a gente usa mais de um, né? Ou então usa um bloqueador, né? Que aí é o preto. Às vezes a luz, a gente quer iluminar o fundo, bota uma luz para o fundo, mas essa luz não pode voltar no modelo. Aí a gente usa uma tapadeira. Normalmente é uma tapadeira preta. Né? Aqui, meu estúdio é em casa, na sala de casa, eu não tenho espaço para ficar botando tapadeira, rebatedor e tudo mais. O que eu faço? Eu prendi uns ganchos na parede. Eu não vou mostrar, porque se eu estou trabalhando aqui, a bagunça está toda lá. Né? Então, assim... O que eu fiz? Eu prendi ganchos na parede. Então, eu tenho 4 ganchos presos na parede e eu estico nylon entre eles. Então, eu prendo o fundo num nylon daquele, num varal, no fundo. E os 2 nylons que passam na lateral, eles prendem os rebatedores, que são tecidos brancos. Então, eu tenho um pedaço gigante de elastano, que é baratinho. Comprei o elastano. Prendo com pregador de varal e estico do lado da modelo. Tem um rebatedor branco para aliviar a sombra de um lado.
A luz que bate na parede está voltando, está iluminando, eu não quero, eu estico um elastano preto. Entendeu? Quando eu comecei lá, sei lá quando já? Foi quando? 2011, né? Não, 2010. Lá em 2010, eu não tinha nada. Eu tinha uma câmera, né? E foi o ano que a Flávia estava grávida do Miguel. E a gente queria fazer ensaio gestante e eu só tinha câmera. Aí eu comprei aquele refletor que eu estava mostrando aqui, ele está aqui desde 2011. Então, eu fui compramos aquele refletor, botei uma lâmpada ali, na época não tinha lâmpada de LED, é um refletor desses de escritório com ganchinho, né? Tinha uma lâmpada, só tinha lâmpada de tungstênio, né? Comprei uma lâmpada de 150, com calor do cão, no Rio de Janeiro, com aquela lâmpada na cara. Fui no armarinho, comprei um bastidor de bordado redondinho, assim, grandão, né? Prensei o papel ali e fiz a foto. Fiz uma sessão inteira com isso. Um refletor, um arame segurando o bastidor. As fotos que ela tem de grávida foi isso. E a minha câmera, na época, era uma D5000, que era uma das mais baratas. Né? Então, foi assim. Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês hoje é gambiarra? É fotografar com o que você tem em casa? Mas é assim que a gente trabalha também. Não tem aqui um mar de equipamentos. Né? Tem alguma coisa, mas todo o restante para complementar esses objetos são esses mesmos conceitos. Por isso, quando a gente montou a oficina, a gente achou importantíssimo mostrar os conceitos. Como é que eu vou iluminar essa bolinha? Usando papel e uma lâmpada. Se você faz isso, treina isso e obtém os resultados a partir disso, cara, você vai conseguir iluminar muita coisa. Certeza que a tua fotografia de produto, ensaio, de roupa, vai melhorar assim incalculavelmente porque você aplicou os conceitos de iluminação. Até lembrar, para quem não baixou a apostila, eu botei lá no Simpla, que aí tem um resumo de tudo isso que eu falei, né? A demonstração, obviamente, dos objetos estão aqui só. Pois não? Poderia colocar a apostila aqui no chat, porque eu não consegui encontrar. Deixa eu ver aqui, será que eu consigo botar aqui? É possível. Ou o link. Então, eu não fiz... eu posso mandar um arquivo, olha que genial. Muito obrigado, Rodrigo. Eu nem sabia. Agora vocês vão ver. Eu mexi tão bem com o lâmpada, agora eu com o computador não sei. Não, está naquela distância que eu não enxergo nem com nem sem óculos. Meu óculos é só de perto. Olha, pessoal, consegui mandar aqui no chat, então... Viu aí, Rodrigo? Chegou? Chegou, obrigado. Tá, então, pessoal, está no chat, quem quiser baixar agora, eu vou dar um tempinho. Se alguém tiver dúvida também, quiser comentar alguma coisa, pode falar. Alguma experiência, algo que... Até se eu não falei algo assim que você acha que vai te atender no teu negócio, se você quiser fazer uma pergunta ou perguntar o que dá para fazer, a gente pode tentar uma solução agora. Eu queria perguntar, para fotografar a pintura, tipo flâmula, seria melhor uma luz difusa? Tá. O que acontece com pintura? Eu já fotografei algumas. O maior problema da pintura é você ter dependendo do material, um retorno, né? Que ela brilha. Já fotografei porta, aí a porta estava envernizada. Tinha pintura na porta, mas os pontos de verniz ficavam brilhando. Aí você precisa de uma luz difusa. Mas o maior problema da pintura é você ter uma luz que seja uniforme nela inteira. Porque se você bota a lâmpada muito perto, a gente vai ter aquele problema da lâmpada muito perto. Ela vai iluminar mais uma área e ela vai perdendo intensidade muito rápido. Então, fica uma parte da pintura mais clara do que a outra. Para solucionar esse problema, você vai precisar de uma luz difusa afastada. Né? De preferência, mas nem sempre é possível, na mesma altura, né? sem movimentações. Então, a obra está aqui, e aí o ideal é que ela esteja ali paralela. Né? O celular é grande, mas a câmera fica só no cantinho. Né?
Porque qualquer inclinação vai te dar variação de iluminação. Então, afastado pela uniformidade, difusa para evitar a luz especular e paralela para você não ter variação entre uma ponta e outra. Quando a obra é pequena, isso nem é tanto um problema, porque aí dificilmente a tua luz não vai ser difusa, porque ela vai estar sempre muito grande. Mas se você faz pintura em porta, peças muito grandes, isso é um problemão, porque a tua luz vai acabar muito menor, né? Aí você vai ter que usar mais de uma lâmpada, a distância vai ter que estar igual, esse tipo de coisa. Deise, você quer falar alguma coisa? Oi, era porque você disse que colocou o arquivo no chat, eu não consegui ver. Será que você mandou direto para o Jaderson? Aqui apareceu para mim, from me to everyone. Se não apareceu, eu mando de Alguém novo. alguém conseguiu abrir aí? Todos. Não. Sim. Deise, eu mando... Ele enviou Só para eu todos. que não recebi, então? Daisy. Eu também. Pois é, que Eu também estranho, não. eu não estou Ó, eu vou mandar de conseguindo. novo aqui. Eu vou mandar aqui, ó. Não tem problema. Agora eu já sei fazer, fica mais fácil. Eu não estou conseguindo ver. Você tem que colocar para todos, João. Lá na Agora barra. eu fiz com certeza aqui. Gente, deixa eu falar uma coisinha rapidinho aqui enquanto vocês estão procurando aí. Eu Pode estou falar. em Portugal e eu sou amigona da Fernanda. E eu tomei uma surpresa encontrar ela aqui. Eu sou aluna da Fernanda. Eu arrastei a galera, né, João? Eu sou aluna da Fernanda. Ó, vê se vai agora. Aqui. Tá subindo aqui de novo. É que eu não sei se tem que estar com o chat aberto. Sim. Pois é, Apareceu? eu abri aqui, mas não consegui não. Mas não tem problema não. Fernanda, tu conseguiu abrir aí? Consegui, eu posso te mandar. Pronto. Não sei Beleza. se o Décio também não tinha conseguido, né? Não sei se... Não. Eu não consegui. Mas eu acho não. que a Tatiana falou que conseguiu baixar no Simpla. Eu coloquei lá mais cedo hoje, Ah, mas eu acho que lá pronto, no... eu vou ver no Simpla, então. Ah, então perfeito. Mas assim, eu mandei um e-mail hoje confirmando e tal, né, avisando que está lá. Se alguém não conseguir baixar nem no Simpla nem aqui, responde aquele e-mail que vai para mim, aí eu mando por lá também. O importante é não ficar sem. Gente, mais alguém tem mais alguma dúvida? Eu quero tirar algo, uma situação específica do próprio negócio? Eu queria, João, Manda aí, tirar... Fernanda. comentar um problema que eu sempre tenho quando vai tirar foto, que é os meus objetos não são pequenos, né? Eu tenho que montar num espaço grande, e aí quando eu uso o iluminador, ou o iluminador fica aparecendo na foto, ou fica aparecendo a minha sombra quando eu estou entre o iluminador e o objeto, né? Uma das duas coisas acontece. Ou eu fico atrás do iluminador e ele fica na foto, ou a minha sombra fica na foto. Então, é porque o espaço que você tem é limitado para fazer a foto. Aí você tem que botar tudo ali. Porque, assim, se o teu iluminador está aparecendo na foto, ele está muito perto. Ou ele tem intensidade de menos, aí você precisa botar ele mais perto, ou o teu espaço é limitado, porque às vezes aqui o tripé ele fica meio colado na parede, porque a coisa, né, se você precisar afastar muito, não tem espaço. Então, aí é aquela coisa. Eu acho que para você, se teu objeto é muito grande, vale dar uma investida. Se você conseguir fazer isso num espaço aberto, com sol, talvez seja uma solução mais interessante para você. E aí você pode fazer um difusor gigante usando um lençol branco. Uhum. Eu estou olhando, na verdade, eu estou olhando para o teu quadradinho. A câmera está aqui, né? Então, você faz um difusor grandão, se você quer uma luz difusa, e se você tiver um quintal ou na casa de alguém que você possa esticar isso e usar a área com sol, vai ser, porque senão não tem muita solução. Porque quando o objeto é muito grande e com luz contínua,
você precisa de uma intensidade grande, não tem muito o que fazer, né? Porque você tem que afastar. Até porque se o objeto é muito grande e você bota a luz muito perto, porque com esse objeto aqui pequenininho você não vai notar. Mas se o objeto é muito grande e a luz está muito perto, ela decai muito rápido, entendeu? Às vezes a gente quer fazer um retrato com muito contraste, a gente bota a luz aqui bem pertinho, porque esse lado do rosto vai ficar muito mais iluminado que esse. Porque a luz, ela vai... Então, por isso que a gente, quando quer uma luz uniforme, a gente afasta. É sempre afastar. Você perde intensidade para cada... Aí o cálculo é exponencial, então dá um pouquinho de nó na cabeça. Mas do primeiro para o segundo metro, você já perde metade. Aí depois você vai perdendo sempre metade da luz a cada... Aí é ao quadrado, né? Então, 2, 4, 8. Então, com 8, você vai ter lá muito menos luz, mas ela vai estar muito mais uniforme, porque ela ilumina uma área maior. Então, a solução é, ou tu compra uma ultra lâmpada, entendeu? Que aí você consegue afastar, ou você usa mais de uma lâmpada, que aí você consegue iluminar ele, equacionar, de preferência com potências iguais, que aí você, pela posição, você sabe que vai ter mais ou menos a mesma luz, né? E aí você afasta, né? Se você afastar, você talvez não precisa de uma luz tão difusa, né? Porque ela já vai estar mais uniforme. O problema da luz difusa, nesse caso, é projetar a sombra. Mas aí vai ficando complicado. Por isso que eu acho que o sol, no teu caso, vai ser a solução boa. Você só precisa esticar um lençolzão em cima para quebrar a dureza, para deixar ele suave. Ou um dia nublado. Deixa eu fotografar tudo. O problema de fotografar um dia nublado é que você nunca sabe se é um nublado ou se é um nublado que vai chover. Aí é aquela coisa, você bota tudo lá de fora ou é o nublado de chuva. Você tem que vir correndo para catar tudo, porque senão vai molhar. E não tem uma garagem, talvez? Você precisa do... Porque, assim, os estúdios do século XIX, eles tinham uma parede que era uma janela muito grande e parte do teto, com cortinas de... Como é que é o nome daquele tecido? De um tecido bem fininho, não me lembro agora o nome, porque na época não tinha esses sintéticos, né? Voal. Oi. Voal. Voal, né? Então, você tinha várias cortinas com voal, tinha a cortina bloqueadora, que era tudo com luz natural. Você pode reproduzir isso usando um tecido branco, um nylon desse fininho, né? Talvez te atenda, mas não tem muito jeito, não. Mais alguém, gente? Vamos lá. Ô, João, Opa. de preferência num lugar que não tenha interferência de sonda, né? Porque muitas vezes você monta todo esse cenário e daqui a pouco o sol mudou de posição, vem a sombra da casa vizinha, da árvore, do muro alto, né? E nem nesses estúdios que você mencionou aí, geralmente era num andar acima, né? Que daí ficava mais amplo, né? No século XIX você também não tinha prédios altos, né? Então, a galera estava ali mais ou menos no mesmo andar. Isso é uma coisa, até o Décio falou agora, você pode fotografar numa área de sombra do lado de fora. Também funciona bem. Você não é uma área interna, mas é uma área em que está numa região de sombra, por exemplo, de um outro prédio. Entendeu? Porque aí a tua sombra ela funciona como uma área uniforme de luz. O problema maior da área de sombra é quando você tem na mesma foto sombra e luz, que aí a tua câmera vai trabalhar na média. Então, Fernanda, muitas vezes você tem uma área que ela é encoberta, funciona super bem também para fazer foto. Porque aí a tua câmera vai entender que aquilo ali é a região de iluminação dela. Né? Isso também funciona. Pessoal, mais alguém? Ou quem já falou que é outra situação pode voltar? Não? Puxa vida, então. Então, pessoal, eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que seja útil no trabalho de vocês, que vocês consigam fazer as fotos que vocês querem, do jeito que vocês querem, usando coisas que vocês tenham em casa, né? Ter o equipamento que a gente de uso em estúdio
ele, obviamente, que tem as vantagens. Ele está sempre pronto para a hora que eu vou usar, ele tem uma regularidade, eu não preciso ficar montando, mas, por outro lado, ele custa dinheiro. Ter esse auxílio, fotografar com o que você tem em casa, pode ser, inclusive, apenas o ponto de partida. Você entender a tua necessidade, o que vai te atender e você gasta o dinheiro de forma consciente. Eu sempre uso um difusor desse tamanho. Então, eu não preciso de um softbox monstro, que custa uma fortuna. Eu posso trabalhar com um softbox menor. Eu uso isso toda semana. Eu posso comprar um softbox pequenininho. Né? Um tripé com encaixe de lâmpada LED e um softbox não é tão caro. Ele só é caro no momento em que você não vai... Você comprou aquele negócio e ele vai ficar encostado. Se você compra e ele está te ajudando a fazer dinheiro, é um bom investimento. Então, tudo que a gente aprendeu hoje aqui, eu tenho certeza que você vai usar. A última parte, que eu mostrei aqui, papel celofane, papel preto, papel colorido, pode ser o ponto de partida para o que você vai fazer no futuro. Tá? Mas os conceitos de iluminação, principalmente com lâmpada artificial e contínua, são esses. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Eu super agradeço a presença de vocês. E aí agora eu vou ler o meu textinho aqui final, que a gente participou da oficina fotográfica que você tem, oferecida pelo edital Maria Luísa Rocha Melo, proporcionado pelo município de Petrópolis, por intermédio do Instituto Municipal de Cultura, através do Fundo Municipal de Cultura de Petrópolis. Um abraço para todo mundo e um ótimo domingo.